Não compre, espere. Não compre a passagem para Lima, capital do Peru, para a final da Libertadores, porque cada vez mais surge o burburinho, e agora nem é mais burburinho, é uma informação apurada diretamente da Conmebol, que a chance da final sair de Lima é muito grande para ir para Assunção, no Paraguai. A crise política tá complicada, pessoas da Conmebol confessam que estão preocupadas com a situação, então não faça logística nem compre a passagem para Lima. Aguarde, seja conservador nesse sentido, porque a situação política social lá não tá fácil não, tá? Então dá uma segurada na onda, ainda mais porque o Flamengo nem tá na final, né? Vamos dizer, sem soberba, que humildade, dá falta ainda vencer o Racing aí, passar pelo Racing, e aí sim a gente pensa nessa questão aí de Lima. A situação tá cada vez mais complicada, viu? Então dá uma segurada de onda. Mas, rapaz, fizeram um time ideal do Campeonato Brasileiro, excluindo qualquer jogador do Flamengo. Pois é, olha isso. Léo Jardim no gol, Thiago Silva e Fabrício Bruno na zaga, Paulo Henrique na lateral direita, Reinaldo na esquerda, meio campo com Felipe Coutinho, Jean Lucas e Matheus Pereira, no ataque Ryan, Caio Jorge e Vitor Roque. Ah, vocês estão de brincadeira, viu? Cadê o Derrascaeta aí no time? É o vice-artilheiro do campeonato, e o cara nem é atacante, é meio campo, tudo bem que tá jogando ali mais próximo do ataque. É uma pataquada, vou te dizer. Ó, sócios do Flamengo se juntaram para viabilizar e vão pagar do próprio bolso até 4 ônibus para torcedores do Flamengo viajarem para a Argentina para apoiar o time no duelo diante da equipe do Racing, no El Cilindro de Avejaneda, que para mim, hoje, posto que o Boca Juniors está em decadência, é o território mais hostil para a equipe adversária que tem na Argentina. Pelo menos eu penso dessa maneira. Vale mencionar que essa ação de custear o ônibus partiu dos próprios sócios e não do clube, instituição em si, a diretoria. Ou seja, o Flamengo não vai bancar os automóveis para os rubro-negros, mas ó, apoio essa atitude dos sócios, e se fosse o Flamengo porventura bancando também, lógico, partindo de um conselho deliberativo, aprovando, né? Você precisa ter isso aprovado e coisa e tal. Eu não seria contra, não. Que isso, Pedrão? O clube tem que pensar nele, tem que segurar o dinheiro, meu amigo. Deixa eu te contar uma história aqui. A torcida, ela ajuda e muito, rapaz. Ela ajuda e muito. O Palmeiras, que já tinha menos torcida que o Flamengo lá na final de 2021 em Montevidéu, tudo bem que aí é um cenário de 50-50, né? Diferente lá na Argentina, que vai ser 90-10, e aí a interferência dos 10% fica menor ali, tudo bem. Mas só teve ali um pouco mais de torcida ao Palmeiras, não em relação ao Flamengo, em relação ao próprio Palmeiras, que não tem torcida para aquilo, porque a Leila Pereira, enfim, não sei quem, custeou a ida de vários torcedores ao Uruguai. Para você chegar à final da Libertadores, o mínimo detalhe vale tudo, meu irmão. É ajudar a torcida aí, é encher o Maracanã, você tem que cuidar de todos os mínimos detalhes, porque é ele que vai fazer a diferença no final. Pelo menos eu interpreto dessa maneira. É uma situação seríssima. Se trata do possível tetracampeonato do Flamengo, o único tetracampeão no futebol brasileiro que existiria. Imagine a onda. Meu irmão vem falar, cala a boca, eu sou tetra. Ah, mas não sei o que, cala a boca, eu sou tetra. Não quero saber de você, não. Vai ser simplesmente assim. Então tem que tomar com... Tem que realmente
patrocinar a ida de torcedores lá para lotar o setor visitante inteiro. Entende? Que é caro, velho. Não é barato, não. Pessoal, o negócio é o seguinte, ó. O GE, mais cedo, trouxe alguns bastidores do Filipe Luís nesse ano à frente da equipe principal do Flamengo e foi revelado que ao assumir o Flamengo, ainda nas categorias de base do Flamengo, o Filipe chamou o auxiliar Ivan Palanco, o catalão, para te auxiliar. Porém, o espanhol estava trabalhando lá no Japão, né? Com uma realidade financeira que não condizia com a base, com que o Flamengo pagava ali nas categorias de base. Sabendo disso, o próprio Filipe arcou com uma parte dos custos salariais do auxiliar, enquanto o clube pagou a outra parte. Olha isso, rapaz. Para mim é um ponto muito relevante. O ex-dirigente do Flamengo, Bruno Spindel, falou sobre essa situação do Filipe e ainda contou os bastidores de quando o treinador assumiu o Flamengo. Olha isso. Tinha um compromisso nosso de dar oportunidade a ele a ter o primeiro trabalho como treinador na base quando ele decidisse se aposentar. No final do ano de 23, o Filipe chamou a gente e avisou que decidiu parar, mas pediu para ele anunciar o fim da carreira se nós poderíamos garantir que ele seria treinador da base. Ele topou, trouxe o Diogo, preparador físico, Diogo Linhares, o Ivan Palanco, auxiliar. Para entenderem um detalhe, o nível da vontade do Filipe Luís em tudo que ele faz na vida dele, o Ivan estava vindo do Japão e tinha, ou seja, receber dinheiro pra caramba lá no Japão e a realidade financeira não condizia com a da base do Flamengo. E parte do custo do Ivan era pago pelo próprio Filipe. Olha que interessante isso. Na demissão dos Tite, a gente chamou o Filipe para ser o treinador. A negociação desse contrato foi de 5 minutos. Ele disse que era o sonho dele que assinaria o contrato que a gente fizesse. Ele disse, o contrato que você fizer aí, eu assino. Fizemos um contrato de 15 meses porque a gente acreditava muito nele. Ele só pediu para aumentar os auxiliares e disse que poderia tirar o dinheiro dele. Mas não fizemos isso, claro, reajustamos o contrato dentro do que ele pediu. Eu tenho certeza que ele vai ser um dos grandes treinadores do mundo na geração dele. Olha que história, cara, dá para um livro, né? Depois, né, que ele tiver a carreira naturalmente mais consolidada, com mais títulos conquistados, certamente dá para um livro. Essa história do Filipe Luís bancando o salário do auxiliar dele, tamanha vontade que ele queria trabalhar com o cara e desenvolver um trabalho sério ali na categoria de base do Flamengo e que não pensou nem 2 vezes quando se apresentou a oportunidade de treinar a equipe principal. Parece até um... Assim, guardadas as devidas proporções, o Klopp é pior ainda, porque ele era jogador. Daí o cara, Klopp, você não quer ser treinador do mais aí, não? Do nada. Ele disse, eu já quero. Do nada ele sai de jogador e vira treinador do mais 05 lá da Alemanha. Mais 05, 05. Né? Os times alemães têm números ali também agregados, o que complica. Zagueiro do tetra da seleção e ídolo do Flamengo, Aldair elogiou o trabalho de Filipe Luís à frente da equipe. Aldair falou o seguinte, em entrevista ali na zona mista do estádio do Maracanã, depois do amistoso que nós tivemos aí no Maraca. O Filipe Luís está fazendo um grande trabalho, está aí disputando 2 campeonatos importantes, sabendo que daqui até o final do ano o Flamengo joga tudo e a gente torce para que ele possa finalizar bem esse final de ano, sem dúvida nenhuma, que ele possa ser campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Tem um jogo aí hoje, mais tarde, do Juventude contra a equipe do Palmeiras, ou está acontecendo agora, ou já passou, depende do momento que você está assistindo o vídeo, e eu sei que é quase impossível, né? Você vai ter que ter aí uma união dos cosmos universais para que o Juventude vença o Palmeiras dentro da casa, pelo menos que empate, né, o que já é difícil, mesmo com a dentro dos desfalques que o Palmeiras tem, mas vai que, né, acontece e ajuda. O Flamengo, pela 2ª vez na temporada, o goleiro do Flamengo, Agustín Rossi, foi eleito o melhor goleiro do mês do Campeonato Brasileiro. Olha aí, o Rossi, né?
Apesar da falha lá contra o Vasco, tá, o pessoal fica bolado. Ah, Pedrão corneteiro, tá. Eu gosto, cara, eu vivo uma relação que às vezes eu gosto do Rossi, às vezes eu não gosto. É uma situação assim complicada. Mas vamos lá, cada um no seu cada um aí. Pessoal, o STJD, tá? Além de denunciar de forma oficial o Zé Boto, o Alaciano e o Danilo, trouxe os porquês da denúncia e as possíveis penas dessas três pessoas envolvidas no futebol do Flamengo. José Boto. Vamos ler aqui o STJD. No que o procurador se embasou para denunciar o José Boto, que eu estou querendo entender. Denunciado por ofensa à honra. Caso seja condenado, o diretor de futebol pode receber de 15 a 90 dias de suspensão. Rapaz, como pode? Um dos princípios, e espero que os auditores do STJD julguem dessa maneira, da Constituição brasileira, que é a liberdade de expressão. É lógico que não é irrestrita. Se você eventualmente ofende alguém, ofende de fato a honra de alguém, calúnia, difamação, injúria, tudo isso, é evidente que você pode vir a ser punido. Entretanto, o José Boto, como cidadão, independente dele não ser cidadão brasileiro, ele está trabalhando aqui no Brasil, então, enquanto trabalhando no Brasil, ele cumpre as leis, as normas, as regras, a Constituição brasileira. Como que o cara é denunciado por uma ofensa à honra se ele diz que o que acontece em outros campos ele suspeita do que acontece? Então quer dizer que o cidadão ele está limado do direito de suspeitar, então. Tem sujeira na política, tem sujeira nos órgãos mais sérios deste país, né? Na polícia, já teve um desembargador, o juiz aqui do Rio de Janeiro, que foi afastada também, em função de, enfim, ligações ali, vereador cassado. E aí o cara não pode suspeitar. Uma coisa é ele dizer que é ladrão, roubou. Tá, você tá acusando, você tem que pegar, você tem que apresentar prova. Ah, Pedrão, mas você chamou de ladrão lá o colombiano contra o Flamengo lá. Chamei mesmo. Ah, mas e a prova? Aí me processa que a gente resolve. Porque aquilo ali, meu amigo, a filmagem do jogo pra mim já se consolida com prova. Agora, o cara que falou que suspeitou se dirigir isso como ofensa à honra, eu discordo completamente. Completamente. O Alaciano, denunciado por agressão a Gilberto do Bahia, a pena varia de 4 a 12 jogos de suspensão. A procuradoria interpretou o lance de forma mais grave do que a arbitragem. Além disso, o atacante também será julgado por reclamações contra a arbitragem, o que pode aumentar a punição. Então, vocês estão apitando o jogo agora também. Ah, vai defender o Alaciano, Pedrão. Não. Agora, o árbitro, ele pegou o cartão amarelo, aplicou e depois aplicou o segundo. É engraçado que no julgamento do Bruno Henrique, a procuradoria, como defesa de punição do Bruno Henrique, ela disse que não iria entrar no mérito do critério da arbitragem, né? Que quem define isso é o árbitro dentro de campo, que se for entrar nesse mérito, eles vão começar a alterar elementos da partida. Mas agora pode alterar. O árbitro aplicou o cartão amarelo e ele foi... Enfim, não, também acho que isso aqui não cabe. Danilo, denunciado por jogada violência no lance que foi expulso aos 13 minutos. Futebol é um esporte violento. O Danilo, em algum momento, ele vai de forma deliberada e pá! Ou então, igual o Leonardo fez na Copa de 94, que pá! Dá uma cotovelada na cara. Então, discordo completamente. Para mim, essas 3 denúncias são completamente infundadas e espero que os auditores do STJD
absolvam todos os três e, se não absolver, que o Flamengo recorra e consiga o efeito suspensivo, porque para mim isso aí é resultado até mesmo de pressão daquela nota vergonhosa do Palmeiras solicitando ao STJD uma medida, sobretudo contra aqueles que duvidam da arbitragem do futebol brasileiro, porque nem isso você pode fazer mais, você não pode duvidar, você não pode estranhar, né? Que para mim é um completo absurdo e acho que está dentro dos limites da liberdade de expressão. Não sou advogado, não sou nada, sou um cidadão que interpreta dessa maneira.